E para falar mais sobre todo esse panorama da pandemia da Covid-19, vamos conversar agora com o pesquisador da Fiocruz, Jansen Orellana. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Karine, da rádio. Boa noite. Agradeço pelo convite, também parece que está ali. Olá, acho que nós estamos com um problema na sua ligação. O senhor nos escuta bem? Muito bem. Tá ruim. Nós vamos, Jansen, eu peço para você aguardar um minutinho, que nós vamos refazer a ligação para que a gente possa conectar de uma forma melhor, para que a gente escute de uma forma melhor. A gente não está escutando o senhor muito bem, tá bom? Um segundinho só, a nossa produção vai ligar novamente para o senhor. E com isso nós vamos falar mais sobre o panorama da pandemia da Covid-19, tanto aqui no estado do Amazonas quanto no país. Vamos falar sobre esses números, sobre a expectativa dos pesquisadores, do pesquisador da Fiocruz, a respeito das próximas semanas, que são semanas de festas, Natal e Ano Novo, e como que isso pode ocasionar um aumento de número de casos já para o ano que vem. Nós restabelecemos a ligação com o pesquisador da Fiocruz, Jansen Orellana. O senhor nos escuta? Está escutando bem, Karine. Agora sim, muito boa noite. Obrigada pela sua participação hoje, conversando aqui com a gente. Boa noite, Karine, Carlos Júnior e os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui contribuindo. Pois então, eu estava falando agora, qual é a sua expectativa para as próximas semanas, visto que temos aí Natal e Réveillon, e a consequência disso para janeiro? Qual seria esse panorama aqui no estado do Amazonas para janeiro? Olha, a interpretação da situação epidemiológica da Covid no estado do Amazonas, ela precisa ser feita à luz da força da circulação viral nesse momento, né? Então nós temos que lembrar que os últimos 30, 40 dias eles foram marcados, né, por um período agitado, né, da população, né, que desrespeitou boa parte, né, das regras de distanciamento físico, uso de máscara e principalmente o período eleitoral, né, que teve segundo turno, inclusive, em Manaus, né. Então esse cenário ele já cria um ambiente de maior circulação viral, que certamente vai se agravar, né? Está se agravando agora com a agitação, né, das vendas de Natal, de todas as atividades relacionadas ao fim de ano nas cidades, né? E principalmente as festividades, né, que devem facilitar ainda mais a circulação do vírus, não apenas na capital, mas também em todas as cidades do interior. E essa circulação viral aumentando, ela fatalmente vai causar infecções, adoecimentos e mortes, né? Um pouco mais tardiamente, provavelmente nós vamos ter um aumento de mortes já no final do ano agora e, lamentavelmente, um aumento um pouco maior, né, em janeiro de 2021. Portanto, vamos entrar em 2021 com um quantitativo de mortes excedentes, né, que poderia ter sido evitado, Karine. Com toda essa situação aí, como o senhor analisa a tratativa do governo do estado em relação ao enfrentamento da Covid-19 nesse período de pandemia? Na verdade, nós temos uma grande articulação teórica, né, que deveria acontecer entre o governo federal, o governo do estado, né, e os municípios, né. Infelizmente, o governo federal, né, e o estado do Amazonas têm feito pouco em prol da epidemia, e os municípios, como tem pouca tradição, né, no combate de doenças infecciosas com caráter epidêmico, né, especialmente de doenças respiratórias, né, como a Covid-19, com esse padrão pandêmico, nós temos um cenário muito desfavorável. O Estado não faz a parte dele, os municípios falham na captura de casos, né, na identificação precoce de casos, no rastreamento de contatos, e nós temos esse cenário ruim, desfavorável no estado do Amazonas, Carlos. Certo. Pesquisador, nós tivemos informações de algumas perseguições por parte do governo do estado em relação a alguns pesquisadores, a alguma questão da Fiocruz. O senhor está sendo perseguido? O senhor tem alguma notícia sobre isso? Olha, esse é um assunto que eu procuro esquecer, né?
Nós temos alguns comentários, né, inclusive notas publicadas pela Fundação de Vigilância em Saúde, né, com agressões, inclusive, né, com violações, né, de falta de ética, falta de compromisso, inclusive de desqualificação, né, isso lá atrás, né, quando a gente avisou a população, a imprensa e as autoridades sanitárias de que Manaus não estava livre da epidemia de Covid-19 e que aqueles sinais de oscilação do mês de agosto desse ano poderiam ser sinais de retomada do crescimento do contágio e mortalidade por Covid-19, né? Isso confirmou, né? Então, eu prefiro ficar com essa lembrança na mente, né? De que nós fizemos a nossa parte de alertar a sociedade e que naturalmente vai ter uma rejeição, né? Por parte principalmente das autoridades sanitárias do estado do Amazonas, que acabam se sentindo melindradas, né? Ou acusadas de uma ou outra situação, mas não porque nós falhamos as nossas previsões, ao contrário, eles falharam na contenção da epidemia, nas medidas de mitigação da disseminação do vírus no estado do Amazonas de uma forma ampla, especialmente entre os indígenas, né, as populações mais pobres, né, dos municípios como Manaus, que tem uma enorme desigualdade, e a gente até acha razoável isso acontecer por parte desse governo, né, que é um governo que nega a epidemia, né, que até hoje não consegue reconhecer a segunda onda de Covid-19 em Manaus, por exemplo, mesmo tendo que aumentar seguidamente o número de leitos de UTI, o número de leitos clínicos nos hospitais, e ver o número, né, de mortes por Covid-19 aumentarem mês após mês. Então, o senhor recebeu sim da Fundação de Vigilância em Saúde e-mails contestando toda a pesquisa, contestando a veracidade dos que os pesquisadores da Fiocruz estavam apontando. E nós estamos sim numa segunda onda. Nós estamos numa segunda onda, sim, sem nenhuma dúvida, em Manaus, né? Nós temos uma segunda onda que ela está infectando muitas pessoas, né, matando muita gente, obviamente que não no padrão que nós vimos em abril, até porque o padrão que nós vimos em abril em Manaus, né, de uma forma mais ampla no estado do Amazonas, é algo sem precedentes, né, uma das piores experiências, né, de enfrentamento da Covid do mundo, né, não apenas do Brasil, né, o pico explosivo de mortalidade que nós tivemos na segunda e terceira semana, principalmente de abril de 2020, ela ganhou o mundo, né, com aquelas balas coletivas sendo abertas em Manaus, né, aqueles frigoríficos, né, na porta de hospitais de Manaus, né, as pessoas morrendo em casa. Nós temos relatos, Karine, de profissionais, de colegas nossos que trabalham no SAMU, que demoravam mais de 24 horas para recolher corpos de vítimas de Covid, não por falta de atenção, não por falta de carinho, né, por essas vítimas que foram, mas simplesmente porque Manaus colapsou, né? Não tinha condições, né, de atender tantos doentes, de recolher tantos corpos em casa que foram a óbito sem atenção médica, Karine. Então é uma situação que não tem o que esconder, né? O governo do estado do Amazonas nega até hoje, né, a segunda onda, não aceita essa realidade, e isso é parte do problema, né? Muito da não adesão da população de Manaus, né, e do estado do Amazonas, às medidas de distanciamento físico, elas se dão em decorrência dessa omissão, essa negligência das autoridades sanitárias, especialmente do estado, em não aceitar que Manaus está na segunda onda de contágio e mortalidade. Portanto, a população, ela ouve o poder público, né, a autoridade sanitária. Se a autoridade sanitária nega, a maior parte das pessoas que lhes convém negar a epidemia usam isso como justificativa. E o resultado é que nós temos isso, né, Karine? Olha, sobre a vacina, pesquisador, sobre a vacina da Covid-19, nós falamos aqui no início do programa sobre a atitude do governo do Amazonas, que declarou não ter dinheiro para comprar aí a vacina, que vai esperar as ações do governo federal para isso. Como o senhor analisa a tratativa aí do governo para a vacinação contra a Covid-19 aqui no estado e também no país? Olha, Carlos, essa é uma pergunta muito atual, uma pergunta oportuna, né? Porque como nós acabamos de conversar, né, nós fracassamos de uma forma geral no Brasil, não apenas no Amazonas, né, na contenção da epidemia com medidas não farmacológicas. E, portanto, a vacina, ela se tornou a nossa única opção, o nosso único caminho
para conseguir controlar a epidemia de Covid-19. Então, você viu um estado pobre, por exemplo, como o Amapá, né? Um estado como Roraima, né? Um estado com poucos recursos, né? Depender da União e dizer que, olha, nós não temos condições de realmente fazer uma compra como São Paulo está fazendo, você entende perfeitamente, né? Agora o Amazonas, né? É um pouco complicado, né? Nós temos muitos recursos, inclusive nós temos várias investigações, né? Da Polícia Federal, do Ministério Público, né? Mostrando que há tanto recurso no estado do Amazonas que ele escoa, né, pelas vias da corrupção que todos nós sabemos aí, com operação sanguínea, etc. Então, portanto, você dizer que o estado do Amazonas não tem recurso para comprar vacina, mas tem recurso para superfaturar respiradores, para pagar caríssimo, né, internações de 30, 40 dias em leitos de UTI, que a gente pensa que não custa nada, mas é caríssimo você manter um leito de UTI funcionando com um paciente de Covid por 40 dias. Né? Então, não faz sentido do ponto de vista sanitário, do ponto de vista epidemiológico e principalmente econômico, porque é muito mais caro você tratar doentes do que evitar que eles adoeçam. E a melhor maneira de evitar a doença, sem dúvida, Carlos Júnior, é a vacina. Exato. Muitíssimo obrigada pela sua participação, Valeu. pelas suas informações. Hoje aqui no programa 18 horas, conversamos com o pesquisador da Fiocruz, Jansen Orellana. Obrigado. Eu que agradeço, Karine, Carlos e a todos os ouvintes. Boa noite. Agora Boa são noite. 6h40.